Alejandro Martín era um nome amplamente conhecido em Madrid, sinônimo de luxo e sucesso. Aos 35 anos, ele havia alcançado o que muitos jamais sonhariam em toda uma vida, um império no ramo da tecnologia. Seu escritório, localizado no coração de Madrid, refletia seu poder e estilo impecável, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Um detalhe que Alejandro adorava, pois simbolizava para ele a conquista de um mundo que sempre esteve ao seu alcance. De origem abastada, Alejandro cresceu cercado de privilégios, e isso moldou sua visão do mundo. Embora sua vida social fosse repleta de eventos glamourosos, ele tinha um vazio que ignorava. Para ele, o amor sempre foi um jogo em que ganhava ao impressionar, mantendo romances breves e sem profundidade. Ele não acreditava em relacionamentos profundos, especialmente porque nunca precisará deles. Sua riqueza e seu charme faziam o trabalho de atrair pessoas que desejavam o brilho de seu status. No entanto, ele mal imaginava que esse mundo controlado e superficial estava prestes a ser abalado por alguém que ele jamais consideraria uma figura de interesse. Uma nova e discreta secretária chamada Lúcia Alvarez. Lúcia era uma mulher de aparência simples, com óculos grossos e roupas sempre conservadoras. Filha de uma família modesta, sua trajetória de vida era completamente oposta à de Alejandro. Discreta e reservada, ela sempre preferiu a segurança de seu próprio silêncio. Lúcia nunca se preocupou em se destacar por sua beleza, principalmente porque acreditava que seu valor estava em suas capacidades. Era extremamente competente, pontual e eficiente em tudo o que fazia, o que rapidamente chamou a atenção da irmã de Alejandro, Clara Martín, que a contratou para um cargo na empresa. Desde o primeiro encontro com Alejandro, Lúcia percebeu a frieza e o desinteresse nos olhos do chefe. Alejandro não só ignorou seu talento, como deixou claro, com gestos sutis, que havia como alguém invisível. Acostumado a secretárias deslumbrantes, ele não hesitava em exibir um desdém quase imperceptível, um olhar vazio, cada vez que se dirigia a Lúcia. No entanto, ela permanecia imperturbável, pois se importava apenas em executar bem seu trabalho. A convivência deles, apesar de limitada, rapidamente estabeleceu o tom da história. Enquanto Alejandro mantinha seu estilo superficial, Lúcia era sua antítese, representando tudo que ele rejeitava e precisava em sua vida. Ela se tornaria, de maneira inesperada, uma força transformadora, alguém capaz de desafiar o vazio emocional de Alejandro. Essa diferença de mundos e personalidades estabelecia o conflito central da trama, Alejandro fechado em seu universo materialista e incapaz de ver além das aparências. E Lúcia, cujo brilho verdadeiro estava completamente invisível aos olhos do milionário. Essa barreira social e pessoal entre os dois era um desafio que Alejandro teria de enfrentar caso quisesse entender quem era realmente a mulher que se escondia atrás dos óculos, das roupas discretas. Com o passar das semanas, Lúcia continuava a desempenhar suas funções com eficiência irrepreensível, surpreendendo colegas e impressionando Clara, que via nela um potencial que Alejandro ainda parecia ignorar. Alejandro, por sua vez, continuava enclausurado em sua própria bolha de superficialidade, mantendo o mesmo distanciamento e frieza com relação a Lúcia, sem nunca considerar a hipótese de enxergá-la além da sua aparência despretensiosa. Para ele, Lúcia era apenas uma engrenagem discreta e pouco interessante em sua rotina de trabalho. Mas uma série de reviravoltas estava prestes a mudar a forma como ele a enxergava. Tudo começou numa noite em que Alejandro precisava de uma proposta de negócios urgente para fechar um contrato milionário. Ele requisitou o auxílio de Lúcia para revisar e reorganizar uma grande quantidade de documentos. Sem hesitar, Lúcia se ofereceu para ficar até tarde e ajudar, enquanto outros funcionários deixavam o escritório. Durante as horas de trabalho intenso, Alejandro teve um vislumbre da inteligência e organização impecável de Lúcia. Ele ficou surpreso ao vê-la tomando decisões rápidas e sugerindo soluções inovadoras para problemas que nem ele havia considerado. Pela primeira vez, Alejandro sentiu uma faísca de respeito e admiração por Lúcia, algo que nunca imaginara sentir. Ao final da noite, ele percebeu que ela era muito mais do que sua aparência discreta sugeria. Essa experiência, porém, causou certo desconforto em Alejandro, que começou a perceber como seu preconceito havia obscurecido sua visão sobre Lúcia. Inquieto, ele passou a observá-la mais de perto no trabalho, começando a perceber pequenos gestos e características que antes ignorava. Pouco tempo depois, a empresa organizou uma festa de gala para comemorar o lançamento de um novo produto. Embora relutante, Lúcia foi encorajada por Clara a participar do evento e, pela primeira vez em anos, decidiu abrir mão das roupas simples e dos óculos grossos, usando um belo vestido e se permitindo um toque de maquiagem.
Ao chegar à festa, Lúcia imediatamente chamou a atenção de todos, sendo quase irreconhecível para os colegas e para o próprio Alejandro. Quando Alejandro a viu, ficou completamente atordoado. Ele mal reconheceu Lúcia e, em meio à surpresa, começou a se questionar sobre o motivo pelo qual nunca havia percebido sua beleza. Clara, percebendo o impacto de Lúcia sobre o irmão, o provocou, insinuando que ele deveria enxergar além das aparências para conhecer a verdadeira Lúcia. Esse comentário acendeu um conflito interno em Alejandro, que se viu confrontado com a superficialidade de suas próprias atitudes. Após a festa, Alejandro se aproximou de Lúcia, tentando descobrir mais sobre ela, inicialmente motivado pela curiosidade e pela atração súbita. Eles começaram a almoçar juntos e a conversar sobre assuntos além do trabalho, mas a barreira entre os dois permanecia. Lúcia, por ser cautelosa, se mostrava resistente à amizade de Alejandro, temendo que ele estivesse apenas intrigado por sua transformação externa. O obstáculo emocional maior, no entanto, era o próprio orgulho e a resistência de Alejandro em admitir que seus sentimentos por Lúcia iam além da amizade. A ideia de estar genuinamente interessado em alguém que não correspondia ao seu padrão de beleza o incomodava, e ele tentava racionalizar suas emoções. Esse conflito interno levou Alejandro a agir de forma contraditória, ora carinhoso, ora distante, o que deixava Lúcia confusa e insegura. Clara, que sempre foi mais intuitiva e empática que o irmão, percebia a mudança gradual em Alejandro. Ela tentava encorajá-lo a aceitar os sentimentos que estava desenvolvendo por Lúcia e a superar seus preconceitos. Como diretora de marketing e uma figura de poder na empresa, Clara tinha influência sobre Alejandro e usava essa proximidade para desafiá-lo a questionar suas atitudes. Em conversas francas, ela lembrava ao irmão que nem todos os valores podem ser medidos em aparência ou status, algo que Alejandro precisava ouvir. Javier, por outro lado, era um colega de Lúcia que sempre apreciou sua inteligência e bondade. Diferente de Alejandro, ele enxergava Lúcia pelo que ela realmente era e nutria uma admiração genuína por ela. Percebendo o interesse súbito de Alejandro, Javier começou a passar mais tempo com Lúcia, incentivando-a a se valorizar e a não se deixar levar por pessoas que a julgam superficialmente. Esse apoio de Javier ajudou Lúcia a ganhar mais confiança, mas também trouxe um elemento de ciúme para Alejandro, que não gostava de vê-los próximos. Quando tudo parecia estar se encaminhando para um equilíbrio entre os sentimentos de Alejandro e as inseguranças de Lúcia, a empresa enfrentou uma grave crise financeira. Um erro administrativo causou uma perda significativa, e Alejandro se viu pressionado a encontrar soluções para salvar a reputação da empresa. Em um momento de desespero, ele recorreu a Lúcia, que sugeriu um plano de contingência inteligente e audacioso. O plano de Lúcia funcionou e salvou a empresa de uma crise ainda maior. Esse feito fortaleceu a admiração de Alejandro e o fez perceber o quanto dependia dela, não apenas no âmbito profissional, mas emocionalmente também. Ele começou a ver que Lúcia era a única pessoa que o compreendia verdadeiramente e que estava ao seu lado nos momentos mais difíceis, sem interesses ocultos. Esse momento de proximidade levou a uma confissão emocional entre os dois. Alejandro, movido pela tensão e pela gratidão, revelou a Lúcia que ela era importante em sua vida de uma forma que ele nunca havia sentido. Lúcia, no entanto, ainda hesitava em aceitar esse sentimento, temendo que ele estivesse apenas fascinado por sua inteligência e pela aparência que havia revelado brevemente. Ela precisava de uma prova de que os sentimentos de Alejandro eram reais e de que ele não a via apenas como uma conquista passageira. Determinada a proteger seu coração, Lúcia decidiu se afastar temporariamente de Alejandro, deixando claro que ele precisava provar que seus sentimentos eram verdadeiros e consistentes. Este afastamento abalou Alejandro profundamente, que se viu obrigado a refletir sobre sua superficialidade e sobre o tipo de pessoa que queria ser. Esse distanciamento foi um teste crucial para Alejandro. Ele começou a questionar suas prioridades, revendo seu estilo de vida e as atitudes que o levaram a perder alguém tão importante. Determinado a reconquistá-la, Alejandro fez de tudo para mostrar que havia mudado e que a amava de verdade, não por sua aparência, mas por quem ela era em sua essência. Alejandro passou semanas refletindo sobre a maneira como tratar a Lúcia e sobre as barreiras que ele próprio criará para o relacionamento entre eles. O afastamento dela o forçou a encarar suas próprias falhas, e ele começou a sentir um vazio que não sabia como preencher. Ao mesmo tempo, sentia-se determinado a reconquistá-la, mas sabia que para isso, precisaria provar a ela, e a si mesmo, que havia mudado. O ponto de virada veio de uma forma inesperada e trágica. Uma manhã, Alejandro recebeu uma ligação urgente de Clara, informando que Lúcia havia sofrido um grave acidente de carro a caminho do trabalho.
Segundo Clara, Lúcia estava em um hospital da cidade em estado delicado. O mundo de Alejandro desabou naquele instante. Sentiu-se impotente, tomado por um pânico que nunca experimentara. Pela primeira vez, teve a noção real de que poderia perdê-la e, com isso, tudo o que ela havia trazido de valor à sua vida. Ao chegar ao hospital, Alejandro descobriu que Lúcia estava em recuperação, mas ainda inconsciente. Sentado ao lado de sua cama, ele segurava a mão dela, suplicando silenciosamente para que ela acordasse. Durante aquele tempo ao seu lado, ele começou a se abrir, confessando suas próprias limitações e seus medos em relação ao amor. Alejandro entendeu ali que seu maior obstáculo sempre fora ele mesmo, sua incapacidade de permitir-se amar alguém além das aparências e das convenções sociais. A situação de Lúcia abalou profundamente Alejandro, transformando sua visão sobre tudo o que ele valorizava. Ele se deu conta de que sua fortuna e seu status eram irrelevantes sem alguém com quem partilhar sua vida. A presença de Lúcia em sua vida tinha se tornado essencial para ele, e o medo de perdê-la abriu feridas internas que ele nunca antes admitira. Pela primeira vez, Alejandro chorou abertamente, sentindo o peso de suas ações e as oportunidades que poderia ter perdido para se conectar verdadeiramente com ela. Esse evento foi um divisor de águas para Alejandro. Ele passou dias ao lado de Lúcia no hospital, refletindo sobre a importância que ela ganhará em sua vida. A cada instante, ele reafirmava a promessa de ser uma pessoa melhor caso ela se recuperasse. No entanto, junto com essa nova percepção, surgiu o medo de que Lúcia, ao despertar, não acreditasse em sua mudança ou, pior, se afastasse definitivamente. Após alguns dias, Lúcia finalmente acordou. Embora ainda fraca e confusa, ela percebeu a presença constante de Alejandro ao seu lado. Emocionada, mas ainda desconfiada de suas intenções, Lúcia perguntou por que ele estava ali. Alejandro, com sinceridade, expôs todo o processo de transformação que vinha passando. Ele admitiu seu preconceito inicial e como estava disposto a mudar para reconquistar sua confiança. Pela primeira vez, Lúcia viu vulnerabilidade e honestidade em Alejandro, algo que ela sempre sentiu que ele escondia atrás de sua fachada de autossuficiência. Apesar das palavras sinceras de Alejandro, Lúcia ainda tinha dúvidas. Ela temia que essa mudança fosse apenas temporária, uma reação ao trauma do acidente. Mesmo tocada pela preocupação dele, ela sabia que precisaria de tempo para confiar em Alejandro plenamente. Para ela, o amor verdadeiro só se revelaria em um compromisso que fosse além das palavras e das emoções de um momento. Alejandro, determinado a mostrar que estava disposto a construir algo sólido com Lúcia, decidiu fazer uma proposta inesperada. Ele sugeriu que, após sua recuperação, os dois passassem um tempo juntos, longe de Madrid, para que pudessem se conhecer em um ambiente que não fosse o escritório. Ele desejava mostrar a ela que seus sentimentos iam além das aparências e que estava disposto a se dedicar a essa relação. Lúcia, ainda insegura, hesitou, mas aceitou a proposta, estabelecendo condições claras. Ela precisava ver um Alejandro disposto a superar suas próprias inseguranças e limitações para que a relação pudesse ser verdadeira. Na viagem, longe do luxo e da imagem que ele projetava em Madrid, Alejandro revelou outra faceta de si mesmo. Ele passou a agir de forma mais espontânea e genuína, mostrando a Lúcia um lado humano e vulnerável que ela não conhecia. Entre longas conversas e momentos de descontração, eles se reconectaram em um nível mais profundo. Alejandro contou a Lúcia sobre a pressão de manter uma imagem pública e sobre o vazio que sentia por nunca poder confiar plenamente em alguém. Lúcia, por sua vez, começou a perceber o esforço sincero dele em se tornar uma pessoa melhor. No entanto, um novo desafio surgiu. Alejandro teve que enfrentar um conflito interno, ao perceber o quão importante Lúcia era em sua vida. Começou a temer que sua empresa e seus amigos influenciassem negativamente o relacionamento. Ele sabia que teria que enfrentar a resistência das pessoas ao seu redor, que provavelmente questionariam seu envolvimento com alguém fora de seu padrão. Determinado a provar a Lúcia e a si mesmo que estava pronto para assumir o compromisso, Alejandro decidiu que, ao retornar a Madrid, enfrentaria tudo e todos para defender o amor que sentia. De volta à cidade, Alejandro precisou lidar com os comentários e olhares de pessoas que o julgavam por estar com Lúcia. Muitos o questionavam, insinuando que ele estava cometendo um erro ao investir em uma relação com alguém que não atendia aos padrões de seu círculo social. Até mesmo alguns amigos próximos tentaram demovê-lo, argumentando que ele estava arriscando sua reputação. Lúcia, percebendo esse ambiente de julgamento, começou a pensar em se afastar para poupar Alejandro, mesmo que isso lhe custasse o próprio coração. Porém, ao ver o sofrimento de Lúcia e os sacrifícios que ela estava disposta a fazer,
Alejandro finalmente tomou uma atitude decisiva. Em um evento social importante para a empresa, ele apareceu ao lado de Lúcia, declarando publicamente que estava com ela e que não se importava com as opiniões alheias. Esse gesto foi uma prova clara para Lúcia de que Alejandro estava disposto a lutar contra seu próprio orgulho e a proteger o que sentia por ela, independentemente das convenções e do julgamento social. Esse momento não apenas solidificou o relacionamento entre os dois, mas também encerrou o ciclo de superficialidade de Alejandro, mostrando a todos, e a ele mesmo, que sua transformação era genuína. A partir desse evento, Alejandro e Lúcia iniciaram um novo capítulo de sua vida, com Alejandro finalmente se libertando das expectativas que antes moldavam suas ações. O acidente e os desafios o fizeram enxergar o valor do amor verdadeiro e o que realmente importava na vida. Lúcia, agora confiante e sentindo-se amada por quem realmente era, também pôde deixar para trás suas inseguranças, redescobrindo sua autoestima e seu lugar no mundo ao lado de Alejandro. Após a declaração pública de Alejandro ao lado de Lúcia, a relação dos dois enfrentou novos desafios. Embora ele tenha se mostrado disposto a enfrentar os preconceitos, o caminho até uma vida equilibrada e livre de julgamentos não foi fácil. A decisão de manter-se ao lado de Lúcia exigiu uma força emocional e uma resistência que Alejandro nunca pensou precisar. Essa nova etapa trouxe adversidades que testaram o casal e forçaram Alejandro a fazer escolhas que moldariam seu caráter e o aprofundariam como pessoa. A primeira grande adversidade veio de dentro da própria empresa. Alguns dos acionistas e investidores, incomodados com a exposição da vida pessoal de Alejandro, começaram a questionar sua liderança. Argumentavam que a associação com alguém fora do padrão poderia desvalorizar a imagem sofisticada da empresa. Eles pressionaram Alejandro, insinuando que sua credibilidade e a da empresa estariam em risco se ele insistisse em manter o relacionamento. Esse momento foi crucial para Alejandro, que se viu em um dilema. Ele poderia ceder à pressão e distanciar-se de Lúcia, retornando ao padrão de vida superficial que antes mantinha, ou poderia colocar seu amor e seus valores à frente dos interesses financeiros. Alejandro, refletindo sobre o que realmente desejava para sua vida, tomou a decisão de priorizar sua felicidade e o relacionamento com Lúcia. Ele encarou os acionistas, afirmando que seu relacionamento não interferia em sua capacidade de gestão e que, se precisassem dele por quem ele era, deveriam também aceitar sua escolha pessoal. Essa decisão fez Alejandro perder alguns contratos e enfrentar resistência de colegas de negócios, mas também trouxe um ganho inesperado, a realização de que ele, pela primeira vez, estava vivendo de acordo com suas próprias convicções e não para agradar aos outros. Embora Alejandro tivesse feito essa escolha por Lúcia, ele enfrentava conflitos internos constantes. A sociedade ao seu redor parecia incapaz de compreender seu novo relacionamento, e ele precisou lidar com olhares e comentários discretos que o feriam de maneiras que ele antes não imaginava. Lúcia, por sua vez, percebia essa pressão e se culpava em silêncio, acreditando que talvez estivesse causando problemas na vida de Alejandro. Uma noite após um jantar em que Alejandro fora ignorado por alguns colegas devido à sua escolha, ele e Lúcia tiveram uma conversa sincera. Alejandro expressou suas frustrações e como a opinião dos outros ainda o incomodava, mesmo que ele tentasse ser indiferente. Lúcia então questionou se ele realmente estava pronto para enfrentá-las ao seu lado. Esse foi um momento de revelação para Alejandro, que finalmente compreendeu que a superação total não viria de desafiar os outros, mas de aceitar quem ele era e quem ele amava, sem qualquer justificativa. Foi então que Alejandro decidiu se afastar temporariamente da alta sociedade de Madrid e da imagem de milionário tradicional que havia cultivado por anos. Ele e Lúcia passaram a dedicar mais tempo à vida simples, em atividades longe dos holofotes, onde Alejandro aprendeu a se conhecer melhor e valorizar pequenas felicidades. Essa mudança não apenas o aproximou de Lúcia, mas também trouxe paz interna, pois ele começou a descobrir um lado seu que não estava condicionado à imagem pública. A transformação de Alejandro não foi apenas sobre aceitar o amor por Lúcia, mas sobre reavaliar o que ele realmente desejava na vida. Pela primeira vez, ele percebeu que a felicidade não estava nas conquistas materiais ou na aprovação alheia, mas nas pequenas coisas e nos momentos que construía ao lado de Lúcia. Decidiu reduzir seu ritmo de trabalho e delegar mais responsabilidades para Clara, dando-se mais liberdade para construir uma vida ao lado de Lúcia. Lúcia, por sua vez, passou também por uma transformação pessoal. Ver Alejandro abrir mão de status e sacrificar oportunidades a fez refletir sobre o que realmente significava sua presença na vida dele.
Com isso, Lúcia começou a abandonar a insegurança que a seguia desde o início do relacionamento e a acreditar em seu próprio valor. Percebeu que Alejandro a amava não por conveniência ou aparência, mas pelo que ela representava em sua vida. Esse processo de autoconfiança permitiu que Lúcia florescesse, revelando uma mulher segura, forte e que finalmente assumia sua identidade por completo. Ela trocou o visual modesto por uma versão mais autêntica e, com o apoio de Alejandro e Clara, começou a atuar em projetos dentro da empresa, aproveitando sua inteligência e habilidades, que agora eram vistas e valorizadas. Com o tempo, Alejandro recebeu uma proposta de expansão de sua empresa para outros países, algo que implicaria em uma mudança significativa para ele e Lúcia. A oportunidade de fazer crescer seu império tentava, mas ele sabia que tal decisão exigiria um retorno ao antigo ritmo de vida e uma exposição pública ainda maior. Ao conversar com Lúcia, ambos discutiram as implicações e perceberam que, apesar das realizações materiais, o verdadeiro propósito de Alejandro já não estava apenas nos negócios, mas na vida simples e honesta que haviam construído juntos. Foi uma decisão difícil, mas Alejandro optou por recusar a proposta e manter sua empresa em Madrid, reduzindo a pressão e o ritmo para poder desfrutar do que realmente importava. Essa escolha definitiva foi um marco no arco de transformação de Alejandro. Ele percebeu que, ao renunciar à pressão social e às expectativas externas, finalmente estava no controle de sua vida, vivendo de acordo com suas próprias escolhas e valores. Ao longo de todo esse processo, Clara desempenhou um papel fundamental na jornada de Alejandro. Ela se tornou um ponto de apoio constante, aconselhando-o em momentos de crise e lembrando-o do verdadeiro valor de um relacionamento baseado no amor e na autenticidade. Clara foi uma espécie de espelho para Alejandro, refletindo as mudanças que ele precisava fazer e reforçando que ele tinha apoio em sua busca por uma vida mais significativa. Clara também ajudou Lúcia a se adaptar à nova fase de sua vida ao lado de Alejandro, aconselhando-a sobre a complexidade da vida em uma família influente e ajudando-a a ganhar mais confiança para ocupar seu espaço. Clara e Lúcia desenvolveram uma amizade profunda, e Lúcia passou a ver Clara como uma irmã, alguém em quem podia confiar plenamente. Ao final desse processo, Alejandro e Lúcia se tornaram versões mais fortes e completas de si mesmos. Alejandro agora era um homem que compreendia o real significado de sucesso e felicidade, e Lúcia, uma mulher segura de seu valor, que aprenderá a superar as inseguranças do passado. Eles perceberam que juntos eram capazes de enfrentar qualquer adversidade, pois haviam construído um vínculo verdadeiro e sólido. Em um último momento de reflexão, Alejandro agradeceu a Lúcia por ter entrado em sua vida e por ter, sem intenção, mudado todo o seu conceito de amor e felicidade. Ele reconheceu que o crescimento pessoal que experimentou não teria sido possível sem o apoio e a paciência de Lúcia. Esse amor, que começou com desconfiança e distanciamento, agora se revelava inquebrável, construído sobre os fundamentos de respeito, confiança e compreensão mútua. Esse ponto de virada representou para Alejandro o início de uma nova vida, um caminho onde ele poderia ser autêntico e feliz ao lado da pessoa que verdadeiramente amava. Após meses de crescimento e transformação pessoal, Alejandro e Lúcia haviam construído uma vida juntos, enfrentando as dificuldades com coragem e determinação. No entanto, um último desafio ainda pairava sobre eles, testando a força do amor que tanto lutaram para consolidar. Esse momento de tensão culminaria na cena mais emocional e reveladora de suas vidas, onde teriam que tomar decisões definitivas sobre o que realmente importava. Certo dia, Alejandro recebeu uma nova proposta de negócios de uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, oferecendo-lhe a chance de expandir sua empresa para o exterior com investimentos massivos. Essa oferta representava a concretização de um sonho antigo e a possibilidade de transformar sua empresa em um gigante global. No entanto, isso implicaria em uma mudança para Nova York, onde ele precisaria se instalar por pelo menos 2 anos. Afastando-se de tudo que havia construído ao lado de Lúcia, Alejandro estava dividido. De um lado, sentia-se tentado pelo desafio, pelo crescimento que sempre buscou. Do outro, temia que essa mudança abalasse a relação com Lúcia, colocando à prova tudo o que viveram juntos. Ele sabia que essa escolha mudaria suas vidas para sempre, mas ainda assim não conseguia evitar o desejo de agarrar a oportunidade. Ao compartilhar a notícia com Lúcia, ela ficou surpresa e ao mesmo tempo profundamente inquieta. Embora o apoiasse, ela também entendia que a distância e o ritmo intenso da nova posição poderiam afetar o relacionamento. Em uma conversa tensa, Lúcia expressou seu medo de que Alejandro se perdesse novamente na ambição, colocando o trabalho e a imagem acima dos sentimentos.
O clima se tornou pesado, pois Alejandro se sentia pressionado a escolher entre o amor e um sonho de crescimento que sempre almejou. Em uma noite a tensão chegou ao limite quando Alejandro, depois de uma reunião com investidores, discutiu com Lúcia sobre a oferta. Lúcia, já emocionalmente desgastada, pediu a Alejandro que pensasse no impacto que essa decisão teria para os dois. Alejandro, por sua vez, se sentiu incompreendido, acreditando que Lúcia o estava impedindo de realizar um sonho. No calor do momento, Alejandro soltou uma frase dura: "Talvez eu precise dessa oportunidade mais do que você imagina. Não posso passar a vida toda limitado porque você tem medo." Essas palavras feriram profundamente Lúcia, que com lágrimas nos olhos se levantou e foi embora. Alejandro, ainda dominado pelo orgulho, não a impediu de sair, mas ao vê-la partindo sentiu um vazio doloroso, algo que o deixou em um estado de profundo arrependimento. A ausência de Lúcia trouxe a Alejandro uma dor que ele não sabia descrever. Ao passar aquela noite sozinho, sem conseguir dormir, ele começou a relembrar todos os momentos que compartilharam, refletindo sobre tudo o que haviam construído juntos. Pela primeira vez, ele entendeu que seus sentimentos por ela iam muito além de qualquer conquista profissional. Aquele momento de solidão o fez perceber que Lúcia era o centro de sua felicidade, e que nada, nem mesmo a proposta mais tentadora do mundo, poderia substituir isso. No dia seguinte, Alejandro decidiu que não podia deixar as coisas como estavam. Ele foi até o apartamento de Lúcia, mas soube por Clara que ela estava no terraço de um antigo prédio onde costumava ir para refletir. Ansioso, ele correu até lá, disposto a abrir seu coração como nunca antes. Ao chegar, encontrou Lúcia sozinha, contemplando a vista da cidade, ainda com o semblante triste. Ele se aproximou e com a voz embargada pediu desculpas. Lúcia, ferida, apenas o ouviu em silêncio, esperando que ele explicasse suas razões. Alejandro, então, iniciou uma das declarações mais profundas e honestas de sua vida. "Lúcia, eu pensei que a felicidade estava em coisas grandes, no reconhecimento, nas conquistas. Mas você me mostrou que ela está nas pequenas coisas. Nos momentos que compartilhamos e na pessoa em que você me ajudou a me tornar. Eu estava prestes a perder o que mais importa para mim, porque eu estava cego pelo passado, por uma ambição que não fazia sentido sem você ao meu lado." Lúcia, ainda com os olhos marejados, virou-se para ele e o olhou com desconfiança. Ela lhe disse com voz trêmula: "Alejandro, como posso ter certeza de que isso é real? De que você não vai ceder à tentação do mundo que sempre valorizou?" Alejandro se ajoelhou diante dela e prometeu que nada mais seria tão importante quanto o amor deles. Ele contou a ela sobre a noite passada, sobre como percebeu que nenhum sucesso valia a pena sem ela. E naquele momento tomou uma decisão definitiva. Recusaria a oferta de trabalho nos Estados Unidos, renunciando ao crescimento externo para construir um futuro sólido ao lado dela. Diante da sinceridade de Alejandro, Lúcia sentiu suas próprias barreiras caírem. Ela finalmente entendeu que ele estava disposto a sacrificar o que antes parecia indispensável para ele. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Lúcia o abraçou, sentindo o calor de seu amor e a verdade em suas palavras. Esse abraço foi o ponto culminante de todo o conflito, onde ambos se encontraram, finalmente livres das dúvidas e dos medos. Após esse momento, Alejandro e Lúcia decidiram juntos começar uma nova fase de suas vidas. Eles decidiram que construiriam sua história sem as pressões externas, sem a necessidade de aprovação alheia, mas baseados em sua própria felicidade e nos valores que, juntos, descobriram. Como símbolo de seu compromisso renovado, Alejandro sugeriu que eles oficializassem sua união. Para ele, isso representava a superação de todos os obstáculos e o compromisso de que dali em diante estariam lado a lado, sem dúvidas e sem arrependimentos. Lúcia, emocionada e convicta, aceitou o pedido. Após a decisão de Alejandro de permanecer em Madrid ao lado de Lúcia, suas vidas começaram a se estabilizar em um novo ritmo. Alejandro assumiu uma postura mais equilibrada, tanto na vida profissional quanto na pessoal, e seu relacionamento com Lúcia se fortaleceu, marcado por um compromisso verdadeiro e pela confiança mútua que tanto lutaram para construir. As escolhas e sacrifícios que fizeram ao longo de sua jornada os levaram a um ponto de profunda compreensão e amor genuíno. A decisão de Alejandro de recusar a proposta de expansão para os Estados Unidos teve um impacto significativo em sua carreira. Embora alguns colegas e investidores tenham criticado sua escolha, alegando que ele estava desperdiçando uma oportunidade única, Alejandro estava convicto de sua decisão. Ele percebeu que o crescimento interno de sua empresa, com foco em inovação e qualidade, era mais importante do que se tornar uma corporação global. Essa abordagem mais cuidadosa e equilibrada ganhou o respeito de muitos dos funcionários e de sua irmã, Clara.
que reconhecia que Alejandro finalmente encontrara um propósito além da ambição. A vida pessoal de Alejandro também foi profundamente afetada. Ele se tornou um homem mais atento, capaz de dar prioridade ao que realmente importava. Ao lado de Lúcia, ele experimentava uma vida com significado e encontrava satisfação nas pequenas coisas, algo que antes lhe parecia incompreensível. Esse novo estilo de vida não apenas transformou Alejandro, mas também influenciou a cultura da empresa, onde ele começou a incentivar um ambiente de trabalho mais humano e menos competitivo, refletindo o que aprenderá ao lado de Lúcia. Para Lúcia, o amor e o apoio de Alejandro trouxeram uma nova confiança em si mesma. Pela primeira vez, ela sentia que podia ser totalmente autêntica, sem medo de julgamentos ou rejeição. Com o incentivo de Alejandro e Clara, Lúcia decidiu voltar aos estudos, especializando-se em gestão e inovação, com o objetivo de contribuir ainda mais para a empresa. Em pouco tempo, tornou-se uma peça importante na equipe de desenvolvimento, assumindo um papel que refletia sua inteligência e determinação. Esse crescimento não passou despercebido pela equipe, que aprendeu a valorizar Lúcia pelo que ela era e pelo talento que demonstrava diariamente. A transformação de Lúcia de uma figura subestimada a uma profissional respeitada inspirou outros funcionários a serem mais autênticos e a valorizarem suas próprias habilidades. Com o apoio incondicional de Alejandro e Clara, Lúcia floresceu e se estabeleceu como uma referência dentro da empresa, criando um impacto positivo que perduraria. Clara, sempre um apoio fundamental na vida do irmão, não pôde deixar de se emocionar ao ver o crescimento e a transformação de Alejandro. Ela reconheceu que Lúcia trouxe à tona o melhor em Alejandro, ajudando-o a amadurecer e a se tornar uma pessoa mais generosa e sensível. Com o tempo, Clara e Lúcia desenvolveram uma amizade ainda mais próxima, e Clara passou a ver Lúcia como uma irmã, alguém em quem confiava e com quem compartilhava os desafios da empresa e da vida pessoal. O círculo social de Alejandro, inicialmente cético e até crítico em relação ao relacionamento, aos poucos passou a aceitar e respeitar Lúcia. Embora ainda houvesse aqueles que viam um relacionamento com estranheza, a maioria das pessoas ao redor de Alejandro começou a enxergar a felicidade e a paz que ele havia encontrado. Esse novo ciclo trouxe amizades mais verdadeiras e conexões mais profundas baseadas em respeito e apoio mútuo. Para celebrar essa nova fase, Alejandro e Lúcia decidiram organizar uma pequena cerimônia de casamento, reunindo apenas amigos e familiares próximos. O evento, realizado em uma vinícola nos arredores de Madrid, foi simples e intimista, refletindo o que o casal realmente valorizava, autenticidade e amor verdadeiro. Clara fez um discurso emocionado, agradecendo a Lúcia por ser o pilar de transformação na vida do irmão e destacando a força que ambos demonstraram ao enfrentarem os desafios. Durante a cerimônia, Alejandro, emocionado, relembrou todo o caminho que percorreram, desde os conflitos iniciais e as diferenças aparentes até a união que haviam construído. Ele se declarou para Lúcia, afirmando que ela foi a pessoa que o ensinou o verdadeiro significado do amor e o ajudou a se redescobrir. Lúcia, com lágrimas nos olhos, retribuiu as palavras, agradecendo por ele ter mostrado que o amor pode superar as barreiras sociais e pessoais, e por sempre ter acreditado nela. A cerimônia marcou a conclusão simbólica de todas as adversidades que enfrentaram e foi um momento de libertação para ambos. O amor de Alejandro e Lúcia, forjado pela paciência, pelo perdão e pela compreensão, tornou-se a base para o futuro que construiriam juntos. Alejandro, agora mais maduro e consciente, sabia que sua vida tinha um propósito maior ao lado de Lúcia, e Lúcia, finalmente livre de suas inseguranças, sentia-se plena e confiante ao seu lado. Eles voltaram à rotina com um renovado senso de propósito e felicidade. Alejandro continuou a liderar a empresa com uma visão mais humana e colaborativa, enquanto Lúcia desempenhava um papel importante no desenvolvimento de projetos. Juntos, eles cultivaram um ambiente de trabalho que inspirava outros a serem autênticos e a valorizarem o que realmente importava. 2 anos depois, o sol estava se pondo em Madrid, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Enquanto Alejandro e Lúcia passeavam de mãos dadas por um parque próximo ao novo bairro onde haviam escolhido viver, longe do centro agitado e mais próximo de uma vida tranquila. Eles decidiram, após a cerimônia de casamento e todas as mudanças de vida, que queriam um lar que representasse esse novo capítulo juntos. Um lugar onde pudessem construir suas memórias com paz e propósito. As árvores ao redor deles balançavam suavemente, e o aroma das flores da primavera preenchia o ar, trazendo uma leveza ao ambiente. O casal parou por um instante diante de um pequeno lago, onde algumas crianças brincavam. Alejandro se abaixou, pegou uma pedrinha e a lançou na água,
quebrando o reflexo do céu nas ondas que se formaram. Você lembra de como estávamos há 2 anos? Ele perguntou, com um sorriso no rosto e um toque de nostalgia. Lúcia sorriu, apertando a mão dele, enquanto observava os círculos na água se desfazerem. Sim, eu me lembro de achar que você era impossível. Ela deu uma risada suave. Mas, na verdade, era apenas complicado. E eu também estava me escondendo. Alejandro riu. E pensar que tudo começou porque você se atreveu a ser quem é. Acho que nunca agradeci o suficiente por ter me ajudado a descobrir quem eu poderia ser. Ele a olhou nos olhos, e naquele instante havia uma ternura que refletia toda a gratidão e o respeito que construíram juntos. Enquanto caminhavam, a conversa fluía com uma tranquilidade familiar. Eles falavam sobre o crescimento que ambos tinham experimentado, sobre a equipe da empresa, que agora havia passado por uma reformulação para valorizar a autenticidade e o trabalho em equipe, e sobre como estavam construindo seu futuro. Quando chegaram ao banco do parque onde sempre gostavam de parar, Lúcia se sentou ao lado de Alejandro, recostando-se no ombro dele. Ao fundo, o riso das crianças brincando se misturava ao canto dos pássaros, criando uma cena de harmonia. Alejandro pegou a mão de Lúcia e com um sorriso fez uma pergunta que há muito estava em seus pensamentos. Você já pensou em ter uma família? Quero dizer, em expandir a nossa família? Lúcia, surpresa, virou-se para ele com um brilho no olhar. Eu pensei sim. E na verdade, acho que este seria o próximo capítulo perfeito para nós. Ela sorriu, e Alejandro não conteve a emoção. Abraçou-a com força, sentindo que tudo o que viveram até ali havia sido apenas o início de uma história que continuaria a crescer. Eles ficaram ali, em silêncio, sonhando juntos com o que o futuro lhes reservaria. Aqueles momentos de paz representavam a verdadeira essência do que eles haviam construído, uma vida onde o amor, o respeito e a autenticidade ocupavam o centro de tudo. Enquanto voltavam para casa, Alejandro refletiu em voz alta sobre o que aprenderá. A vida era uma sequência de expectativas e cobranças para mim, mas com você, eu aprendi o valor do que é simples e sincero. Ele parou por um momento, respirando fundo, como se saboreasse cada palavra. Você me deu uma segunda chance, Lúcia. Uma chance de redescobrir o verdadeiro significado do amor. Lúcia o olhou com carinho, sabendo que aquelas palavras significavam mais do que qualquer promessa. Em um mundo cheio de pressões e ilusões, eles tinham se encontrado, não de forma idealizada, mas de forma honesta com todas as falhas e desafios. E era isso que tornava o amor deles verdadeiro. Nos meses seguintes, Alejandro e Lúcia continuaram a viver com plenitude, aprendendo juntos e apoiando-se mutuamente. Eles frequentemente retornavam ao parque onde haviam feito tantos planos, sempre relembrando o quanto suas vidas haviam mudado. O círculo social e profissional ao redor deles também havia mudado, e Alejandro e Lúcia eram agora uma inspiração para todos, conhecidos por sua integridade e sua capacidade de liderar com o coração. Juntos, eles representavam o triunfo do amor sobre a superficialidade, provando que a felicidade não está em grandes conquistas externas, mas em construir algo genuíno e duradouro ao lado de quem amamos. Ao encerrar o dia, enquanto observavam o pôr do sol em sua nova casa, Alejandro e Lúcia se abraçaram, prontos para o próximo capítulo, sabendo que cada desafio que enfrentaram apenas os tornará mais fortes e mais unidos. Naquele instante, eles estavam em paz, não por terem tudo, mas por terem um ao outro. E assim, redescobrindo o amor verdadeiro, termina com uma nota de esperança e realização, reforçando que o amor verdadeiro é construído e redescoberto dia após dia. O verdadeiro amor não está nas aparências ou nas conquistas, mas na coragem de enxergar e valorizar a essência de quem amamos, mesmo diante dos maiores desafios. Se você gostou de Redescobrindo o Amor Verdadeiro, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Sua opinião é importante para nós e ajuda essa história a chegar a mais pessoas. Deixe nos comentários o que mais te emocionou e compartilhe com quem você acredita que vai se inspirar também.